Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Estamos de volta aí, vamos gravar mais uma das nossas catequeses. Desta feita eu queria fazer um vídeo diferente, né? Eu vou ler aqui um artigo do Rabino Shraga Simons, ele é bem antigo já, que tem o título o seguinte: por que os judeus não creem em Jesus? Esse é um artigo de 2013, 22 de junho de 2013, mas é algo bem interessante. É uma visão judaica, das questões das profecias messiânicas, sob uma perspectiva judaica, E eu li esse artigo, achei bem interessante e nós vamos compartilhar agora com vocês, mas talvez não termine todo. É um artigo um pouco grande, tá aqui. Ele diz assim no começo: por que não sou cristão? Ele faz aqui uma advertência muitíssimo importante: não encare nada aqui como mentira ou verdade. Risque o verbo acreditar do seu vocabulário. Substitui ele por comprovar e por experimentar. Não acredita a priori em nada aqui escrito. Apenas use como uma orientação para que você possa comprovar por si só se é verdadeiro ou falso. Tá? Eu faço as palavras dele também as minhas. Eu li o artigo, não estou dizendo que eu acreditei ou desacreditei, mas é uma questão de estudo, Então a gente tem que fazer um estudo muito profundo para poder saber se realmente o que está escrito aqui é ou não é verdade. A priori tem boas coerências, Versado naquilo que os judeus acreditam, Está bem fundamentado. Aí diz assim: por séculos os judeus foram perseguidos por sua fé e prática religiosa. Muitos tentaram impor suas ideias e aniquilar o judaísmo. Nem as cruzadas, nem a Inquisição implacável, nem os pogroms conseguiram manipular nossas almas, cumprindo seu intento. Aqui ele usa uma palavra pogroms. O que é isso? É uma palavra russa que significa destruição maciça, destruir violentamente. Historicamente, o termo pogroms designa os violentos ataques ao povo judeu. O judaísmo mantém sua chama sempre viva. A história comprova: os judeus continuam rejeitando o cristianismo. Por quê? Porque somos simplesmente judeus. Nascemos e vivemos o judaísmo e temos nossas próprias convicções. Mas quando os judeus são seguidamente questionados sobre essa questão, e não judeus frequentemente perguntam por que os judeus não acreditam em Jesus. Preparamos alguns argumentos com o objetivo não de depreciar outras religiões, pois respeitamos a todos e por esta razão não fazemos proselitismo, mas sim apenas esclarecer a posição judaica sobre o tema. Por que o judeu não acredita em Jesus? Primeiro, ele vai enumerar aqui algumas questões, Jesus não preencheu as profecias messiânicas. O que o Messias deveria atingir segundo as profecias messiânicas, que está registrado principalmente no Taná, mais conhecido como o Antigo Testamento. Dirá aqui que construirá o terceiro templo.
Isso está registrado em Ezequiel 37, 26 a 28. Né? Não vou ler aqui os versículos, mas se você quiser pode ler. Ezequiel 37, versículo de 26 a 28. Levará todos os judeus de volta à terra de Israel. Isso está registrado em Isaías 43, versículo 5 e versículo 6. C. Introduzirá uma era de paz mundial e terminará com ódio, opressão, sofrimento e doenças. Como está escrito, nação não ergará espada contra nação, nem o homem aprenderá a guerra. Isaías 2, 4. D. Divulgará o conhecimento universal sobre o Deus de Israel, unificando toda a raça humana como uma só. Como está escrito, Deus reinará sobre todo o mundo. Naquele dia, Deus será um e seu nome será um. Zacarias 14, versículo 9. O fato histórico é que Jesus não preencheu nenhuma destas profecias messiânicas, segundo aqui o Rabino Chagra Simons. Segundo, outra premissa é: o cristianismo contradiz a teologia judaica. Ele vai enumerar aqui algumas. Ele diz aqui, Deus em três, se referindo à doutrina da trindade do cristianismo. A ideia cristã de trindade quebra Deus em três seres separados: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 28, 19. Compara isso com o Shema, a base da crença judaica. Ouve Israel, o Eterno nosso Deus, o Senhor é um. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Os judeus declaram a unicidade de Deus todos os dias, escrevendo-a sobre os batentes das portas, mezuzá, e atando-a a mão e cabeça, tefilim e filactérios. É aquele negócio que eles colocam na testa para fazer o estudo, né? E o mezuzá, aquela fita que é enrolada nos braços do judeu quando vai estudar as Escrituras. Essa declaração da unicidade de Deus são as primeiras palavras que uma criança judia aprende ao falar, e as últimas palavras pronunciadas antes de morrer. Na lei judaica, adorar um Deus em três partes é considerado idolatria. Um dos três pecados cardeais que os judeus preferem desistir da vida transgredir. Isto explica porque durante as Inquisições e através da história, os judeus desistiram da vida para não se converterem a outras religiões. B. Um homem como Deus? Os cristãos acreditam que Deus veio à Terra em forma humana, como disse Jesus. Eu e o Pai somos um. João 10,30. Maimônides devota a maior parte do Guia dos Perplexos à ideia fundamental que Deus é incorpóreo, significando que ele não assume forma física. Deus é eterno, acima do tempo, é infinito, além do espaço, não pode nascer e não pode morrer. Dizer que Deus assume uma forma humana torna Deus pequeno, diminuindo tanto sua unidade como sua divindade, como diz a Torá. Deus não é um mortal. Números 23, 19. O judaísmo diz que o Messias nascerá de pais humanos, com atributos físicos normais, como qualquer outra pessoa. Não será um semideus e não possuirá
qualidades sobrenaturais. De fato, em cada geração vive um indivíduo com a capacidade de tornar-se o Messias. Veja Maimônides, Lei dos Reis 11:3. C. O intermediário para a oração é uma ideia básica na crença cristã que a prece deve ser dirigida através de um intermediário. Confessando-se os pecados a um padre, o próprio Jesus é um intermediário, pois disse: nenhum homem chega ao Pai a não ser através de mim. No judaísmo, a prece é assunto totalmente particular, entre cada pessoa e Deus. A Torá diz, a Torá é os 5 primeiros livros do Pentateuco: Deus está perto de todos os que os clamam por Ele. Salmo 145, 18. Além disso, os 10 mandamentos declaram: não terá outros deuses diante de mim, significando que é proibido colocar um mediador entre Deus e o homem. Veja Maimônides, Leis da Idolatria, capítulo 1. D. Envolvimento no mundo físico. O cristianismo frequentemente trata o mundo físico como um mal a ser evitado. Maria, a mais sagrada mulher cristã, é retratada como uma virgem. Padres e freiras são celibatários e os mosteiros estão em locais remotos e segregados. Em contraste, o judaísmo acredita que Deus criou o mundo físico não para nos frustrar, mas para nosso prazer. A espiritualidade judaica vem através do envolvimento do mundo físico, de maneira tal que ascende e eleve. O sexo no contexto apropriado é um dos atos mais sagrados que podemos realizar. O Talmud diz que se uma pessoa tem a oportunidade de saborear uma nova fruta e recusar-se a fazê-lo, terá de prestar contas por isso no mundo vindouro. As escolas rabínicas ensinam como viver entre os alvoroços da atividade comercial. Os judeus não se afastam da vida, mas elevam-na. Terceiro, Jesus não personifica as qualidades pessoais do Messias judeu, né? Escrito lá nas Escrituras no Taná. Messias como profeta. Jesus não foi um profeta. A profecia apenas pode existir em Israel quando a terra for habitada por uma maioria de judeus. Durante o tempo de Esdras, cerca de 300 anos antes da era cristã, a maioria dos judeus recusou-se a mudar da Babilônia para Israel, e assim a profecia terminou com a morte dos 3 últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Jesus apareceu em cena aproximadamente 350 anos após a profecia ter terminado. B. Descendente de Davi. O Messias deve ser descendente do rei Davi, pelo lado paterno. Veja Gênesis 49:10 e Isaías 11, versículo 1. Segundo a reivindicação cristã, que Jesus era filho de uma virgem, não tinha pai e dessa maneira não poderia ter cumprido o requerimento messiânico de ser descendente na carne do rei Davi, pelo lado paterno. C. Observância da Torá. O Messias levará o povo judeu à completa observância da Torá. A Torá declara que todas as mitzvot, preceitos, mandamentos, permanecem para sempre. E quem quer que altere a Torá é imediatamente identificado como um falso
profeta. Deuteronômio 13, de 1 a 4. No decorrer de todo o Novo Testamento, Jesus contradiz a Torá e declara que seus mandamentos não se aplicam mais. Veja João 1,45 e João 9,16 e Atos dos Apóstolos 3, versículo 22 e Atos dos Apóstolos 7, versículo 37. Quarto, versículos bíblicos referindo-se a Jesus são traduções incorretas. Os versículos bíblicos apenas podem ser entendidos estudando-se o texto original em hebraico, que revela muita discrepância na tradução cristã. Isso aqui, irmãos, eu posso contestar que é uma verdade, né? Essas versões que nós temos hoje aí cristã é, na maioria, uma grande porcaria, tá? Os textos hebraicos aqui foram quase todos usurpados aqui e mal traduzidos, né? Então, quando a gente vai discutir essas coisas de profecias messiânicas a respeito dessas questões, o fator mais importante é nós estudarmos nas escrituras originais, quais foram as hebraicas, tá? Para poder chegar a um denominador comum. O que temos hoje aí são manipulações da manipulações, versões das versões e por aí vai. Não sabemos mais o que é certo e o que é errado. Ele continua aqui, o nascimento virgem, né? A ideia cristã de um nascimento virgem é extrair de um versículo de Isaías 7,14, descrevendo uma alma que dá à luz. A palavra alma sempre significou uma mulher jovem, mas os teólogos cristãos, séculos mais tarde, traduziram-na como virgem. Isto relaciona o nascimento de Jesus com a ideia pagã do primeiro século, de mortais sendo impregnados por deuses. B. Crucificação. O versículo em Salmos 22:17 afirma: como um leão, eles estão em minhas mãos e pés. A palavra hebraica ka'ari, como um leão, é gramaticalmente semelhante às palavras ferir muito. Dessa maneira, o cristianismo lê o versículo como uma referência à crucificação. Eles furaram minhas mãos e pés. C. Servo sofredor. Os cristãos afirmam que Isaías 53 refere-se a Jesus. Na verdade, Isaías 53 segue diretamente o termo do capítulo 52, o contexto, descrevendo o exílio e a redenção do povo judeu. As profecias são escritas na forma singular, porque os judeus, Israel, são considerados como sendo uma unidade. A Torá está repleta de exemplos de referência à nação judaica como um pronome singular. Ironicamente, as profecias de perseguição de Isaías referem-se, em parte, ao século XI, quando os judeus foram torturados e mortos pelas cruzadas, que agiram em nome de Jesus, de onde provém essas traduções erradas. São Gregório, bispo de Nazianzus, no século IV, escreveu: um certo jargão é necessário para se impor ao povo. Quanto menos compreenderem, mais admirarão. Vamos ficar por aqui, irmão, depois nós vamos dar continuidade nesse artigo muito importante, né? A crença judaica é baseada na revelação nacional. Então vamos ficar por aqui para não ficar um vídeo muito
grande, né? E vamos destrinchar essa coisa aqui, né? Porque eu li esse artigo aqui, é bem coerente, é bem baseado, formulado, tá? E é uma questão muito crucial hoje entre judaísmo e cristianismo, né? E vamos dar continuidade a esse estudo aqui. Quando terminar esse artigo aqui, nós vamos ver um outro artigo que eu consegui, que é uma refutação de um padre católico a esse respeito, exatamente esses artigos aqui. Vamos ver, fazer o ponto e o contraponto e ver e vocês vão tirar suas conclusões. Eu, particularmente, já tenho basicamente a minha, né? Mas não posso revelar agora. Mas vamos ver isso aí na íntegra, né? Então vamos dar continuidade depois. Que Deus nos guarde, Deus nos abençoe, Deus nos console, né? E salve Maria, vive Cristo Rei. E vamos ver o que está a desenrolar mais na frente. Amém?